Bem-vindo a mais um vídeo de JavaScript. Nesse vídeo eu vou explicar como usar um recurso muito importante em programação. O assunto é funções. Funções são trechos de códigos que usamos para fazer alguma coisa específica do programa. Por exemplo, eu criei uma função chamada soma que leva dois argumentos. Essa função retornará o valor desses dois argumentos somados um com o outro, ou seja, o resultado de uma soma. Tendo criado a soma, eu chamo ela dentro do console.log e no lugar de x e y, eu coloco os valores para serem somados. Dentro da função, os argumentos são trocados pelos valores que eu indiquei em seus parênteses. Utilizando a mesma ideia, eu crio uma outra função que retornará o quociente de uma divisão. Uma das grandes vantagens de usarmos funções é que não precisamos reescrever o mesmo código diversas vezes. Uma característica importante de saber é que uma função sempre retorna um valor. Como feito anteriormente, substituo os argumentos por dois valores numéricos e obtenho o resultado da operação. Agora eu vou criar uma função que faz com que a primeira letra de uma palavra qualquer fique em maiúscula. Minha função levará o argumento str, que pode ser qualquer string. Eu quero que a primeira letra fique em maiúscula, então eu uso a função char@at e indico a primeira posição do grupo de caracteres da palavra em seus parênteses. Depois eu uso a função toUpperCase para fazer esse primeiro caractere ficar em caixa alta. Agora que a primeira letra já está em maiúscula, eu uso a função substring para imprimir o resto da palavra do jeito que está. Observe os argumentos. O valor 1 significa a segunda letra, e o segundo argumento equivale ao tamanho da palavra, usando a propriedade length. Utilizando essa função, é possível fazer com que qualquer palavra que estiver como argumento fique com a primeira letra em maiúscula. Para exemplificar, vou usar apenas o nome da linguagem. Algo deu errado. Deixa eu ver. Assim, eu coloquei um parênteses a mais. Agora sim podemos ver o efeito do uso da função. Agora eu vou fazer algo mais complexo. Com o uso da função criada, vou criar uma função que torna a primeira letra de duas palavras em maiúscula. Caso você não tenha entendido alguma função que foi utilizada, veja o vídeo sobre strings que eu já postei. A minha nova função levará um argumento que pode ser constituído de duas palavras. Primeiro, eu crio uma variável que receberá as palavras em minúsculas, ou seja, todas do mesmo tamanho, através da função toLowerCase. Então eu crio outra variável que receberá a posição do espaço entre as duas palavras do argumento, usando a função indexOf. Crio uma terceira variável que receberá o conjunto de caracteres antes do espaço, utilizando para isso a função substring. E por fim, crio uma variável para receber a segunda palavra, que vai desde o primeiro caractere após o espaço até o final da string. Perceba que o que separa um argumento do outro quando a função possui mais de um argumento é a vírgula. Agora que criei todas as variáveis necessárias, eu uso a função anteriormente criada para fazer com que a primeira letra da palavra antes do espaço fique em maiúscula. Coloco um espaço entre as palavras. Eu uso novamente a minha função criada anteriormente para fazer com que a primeira letra do conjunto de caracteres depois do espaço
fica em maiúscula. Agora resta chamar a função dentro do console.log e colocar duas palavras como argumento. Embora o código possa parecer complexo em uma primeira olhada, ele é um bom exemplo para quem está aprendendo a usar funções. Para fixar essa ideia de uso de funções, vou criar novamente uma função mais simples para ser usada dentro de outra mais complexa. Essa função retornará o quadrado de um número. Ao chamar essa função, obtemos o produto da multiplicação de um valor por ele mesmo. Agora eu vou criar uma função para retornar a soma dos quadrados de dois números usando a função quadrado. Essa função levará dois argumentos, ou seja, os valores que serão elevados ao quadrado. Feito isso, agora só resta retornar a soma dos dois números, elevados ao quadrado com a ajuda da função quadrado. Chamando a função em console.log, podemos observar o resultado esperado por nós. A saída é 13, pois 2 vezes 2 são 4, 3 vezes 3, 9, e 4 mais 9 igual a 13. Com a ajuda de funções, podemos criar fórmulas matemáticas, como a usada para calcular a área de um triângulo. Essa função precisa de dois argumentos, a base e a altura. Então retornamos a área do triângulo, que é meio vezes base vezes altura. O uso das funções facilita bastante nossa vida, pois assim não precisamos reescrever o mesmo código quando queremos realizar um cálculo complexo. Meu triângulo terá base 6 e altura 3. Agora vou criar uma função para saudar uma pessoa. Minha função se chamará Olá, e o argumento será o nome da pessoa que será saudada. No corpo da função, eu retorno a string Olá, somado ao argumento que também deve ser uma string. Então eu uso o console.log para chamar a função e imprimir o resultado no console. Podemos também incrementar um valor a partir de uma função. Por exemplo, vou criar uma função que aumenta o valor de uma variável de acordo com o valor digitado nos parênteses. Caso a função não precise ser chamada, não há necessidade de darmos nome a ela.
É o caso da função atribuída ao evento onload do objeto window que estou usando em todos os vídeos. Voltando, a função aumenta x retornará o valor da variável x somado ao valor indicado nos parênteses. Devemos sempre lembrar de usar um método de saída, como por exemplo o console.log. Se gostou do vídeo, dê um gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.